Segundou com mais um episódio do Ideias de Segunda. Toda segunda-feira, uma série de novas ideias de segunda categoria por aqui. E hoje traremos o primeiro episódio da nossa quarta temporada, simplesmente o episódio 31 já, do Ideias de Segunda. E a gente vai trazer diferentes novidades, além de uma nova temática. Também teremos um novo host temporariamente aí para a nossa quarta temporada. O JP está viajando, no caso, a trabalho, depois vai entrar de férias, e para a gente dar continuidade, a gente vai contar com o nosso primeiro convidado da história do Ideias de Segunda, o Augusto Macena, que vai estar aqui conosco nessa quarta temporada. Seja muito bem-vindo, Guto. Fala, Felipe. Cara, primeiro aí, valeu pelo convite aí de ser host. Primeira vez sendo host no podcast e primeira vez sendo host interino, então, super legal aí essa novidade para mim. E também estou muito feliz de trazer um convidado que foi meu professor na Unicinos durante muito tempo e se tornou um grande amigo. 4 anos depois de formado, a gente ainda tem uma relação muito boa e vai fazer super sentido ele estar junto aí no assunto de hoje. Bom, obrigado, Guto. Obrigado, Felipe. Também sou Felipe, né? Conhecido como Felipe Campelo, tá? E é um prazer estar aqui e discutir sobre esse mundo futuro que vem por aí. Coisa boa, a gente agradece demais a sua aceitação, sua participação aqui. E nessa quarta temporada, a gente vai trabalhar com uma temática de cenários, trazendo sempre a premissa ali do IC, famoso What If. Então a gente vai pegar diferentes cenários, também de segunda categoria, mais diferentes, e colocar um IC na frente e imaginar aqui, trazer nossas ideias de segunda para esse IC. E nesse episódio, para já chegar com tudo, nós conversaremos e criaremos ideias de segunda categoria, então, para e se as crianças governassem o mundo? Então a gente vai tentar trazer essa temática aí que já foi pensada até pelo grande Michael Scott, que a gente trouxe aqui no episódio 4, temporada 5, quem quiser ali, ele faz justamente esse cenário, ele tenta embarabolar ali como seria com um bebê presidente, e a gente vai tentar trazer de uma maneira criativa e de modo que essas ideias funcionem e sirvam aí para a nossa sociedade. Lembrando que a gente está no Twitter, você pode ver também o nosso episódio no YouTube, além das todas as plataformas de áudio, e agora também estamos no Instagram e no TikTok, trazendo cortes para essa quarta temporada. Vamos começar então? Acredito que contextualizando já assim de cara, a gente pode trazer sobre um curso que o Murilo Gun, que é um professor de criatividade, tem, no qual ele trabalha até com referências de TEDs e afins, que é o Reaprendizagem Criativa, onde ele trabalha muito a questão, então, de como reaprender a ser criativo e trazendo muito uma analogia à nossa infância, principalmente trabalhando com a questão de que as crianças nascem criativas e conforme crescem, conforme elas crescem, elas começam a serem moldadas para a sociedade, as máscaras e afins, e começam a ser menos criativas. Elas são colocadas dentro da caixa, e ele brinca ali depois falando, nos colocam na caixa e depois falam que a gente tem que pensar fora da caixa. E por isso mesmo a gente vai tentar trazer essa autenticidade hoje aqui, de questão das crianças e tudo mais. É até legal quando a gente fala sobre isso, Felipe, para trazer dados de fato mesmo, assim, né? Isso a gente vivendo, a gente vê que é óbvio que crianças são muito mais criativas, mas existem também pesquisas que comprovam isso e traz números um pouco assustadores até, se a gente olhar, que é uma pesquisa aqui encomendada pela NASA, feita pela Creativity Education Foundation, com crianças de 3 a 5 anos, elas usam 98% da capacidade criativa. Crianças até 10 anos já cai para 30%, mas ainda é um índice bem grande em relação aos números que a gente vai ver aqui na frente. Já com 15 anos, essa capacidade criativa vai para 12%, e aí quando a gente se torna de fato adulto, de verdade, vai para o mundo de trabalho, depois dos 30 anos, isso cai para 2%, né? Então, quando a gente olha isso em números, assim, é até um pouco assustador. Bom, mas eu acho que a gente tem que sempre lembrar um pouco por que as crianças perdem essa criatividade, né? A gente passa, tá? Todos nós passamos por um processo de socialização, tá? Ou seja, a gente vai se tornando
parte de uma sociedade, absorvendo culturas, tá, de natureza diferente, que tem normas, crenças, hábitos, rituais, comportamentos esperados, tá, e que, de certa forma, vão nos deixando cada vez mais limitados em relação ao que a gente pode fazer, o que a gente pode falar, ou como é que a gente pode se vestir, e isso definitivamente acontece durante toda a nossa infância e influencia muito a nossa vida adulta, né? Então, provavelmente, como a gente parte com uma premissa de que as crianças são mais criativas do que o mundo adulto, provavelmente porque eles têm mais liberdade, elas têm mais liberdade para serem do que quando a gente amadurece, né? A gente pode até citar que teria uma maior tolerância quanto a essa criatividade ou espontaneidade da criança do que em relação ao adulto. Até imaginei aqui do que seria o simancol, que acaba tendo que moldar assim, as pessoas, e às vezes você olha uma pessoa que de repente reage de uma maneira ou tem uma atitude fora desse simancol que seria o aceitável, o quanto aquilo você reage diferente ou percebe aquilo na hora, assim. Até uma das passagens que o Murilo Gun fala ali é justamente do você, de repente, estar num momento de trabalho, estudo, enfim, ou tá mais contraído, e alguém pode chegar lá e falar, tá, agora deu de brincadeira, ou vamos falar sério, e ele comenta justamente do porquê deu de brincadeira, porque que não pode, justamente quando isso poderia sim contribuir, ou como seria visto brincadeira como não algo sério, né? E um dos outros cursos que ele tem, aí mais voltado para os pais, assim, no nicho, que é o Cri Cri Cri, que é o Criando Crianças Criativas. Esses dois cursos até eles estão disponíveis online de forma gratuita lá no canal do YouTube do Murilo. E na primeira aula, é interessante uma passagem histórica que ele traz em relação até do século passado ali, quantas crianças eram tratadas como adultos, ou não como crianças como é hoje em dia. E uma percepção que a gente pode ter, até analisando fotos mais antigas, as crianças vestidas como adultos, isso também está correlacionado diretamente com a questão da mortalidade infantil, de maiores taxas até, uma perspectiva de vida menor ali, e desde a Revolução Industrial, as crianças trabalhando ali, servindo como uma mão de obra, e o do quanto isso mudou assim conforme o tempo e foi sendo criado esse zelo, esse cuidado junto à imagem da criança. Ele até traz um comentário que seria de se você tivesse uma situação hipotética assim de ter que salvar alguém entre uma criança e uma pessoa idosa, a criança não seria a salva, seria a idosa, que hoje talvez a gente analisaria com essa lógica ao contrário. Tipo, é óbvio que é idosa e seria honroso ser idosa, enfim. Então também é um movimento da gente analisar dessa infantilização da imagem da criança. Eu acho que tem um ponto interessante histórico, assim, é que a infância como a gente enxerga hoje é um fruto do século XX, tá? Um dado momento, tá? Principalmente a partir da Segunda Grande Guerra, ou seja, na metade do século, se passa a entender que as crianças elas são indivíduos que necessitam proteção. Tá? Até um dado momento que quando a ONU já está estabelecida e uma das ações da ONU é a questão do estatuto, não sei se é estatuto, mas direitos das crianças, né? E que de certa forma serve de balizador universal sobre essa relação. Mas mesmo assim, culturalmente, a gente vê diferenças, né? Mesmo no momento atual, né? Ou seja, conforme a gente vai para determinadas regiões do mundo que têm pesos, por exemplo, religiosos diferentes do que os nossos, a criança ela tem um papel um pouco diferente, tá? Mas em outras palavras, a gente está falando de um fenômeno novo, tá? Em termos da sociedade, né? Até foi uma reflexão ali que a gente trocando ideia no aquecimento fez junto, né? No sentido de que talvez a gente esteja vivendo o primeiro século da história em que as crianças, de fato, podem ser crianças, né? E a gente ainda não sabe o impacto disso, o que vai acontecer, como vai
se desbravar daqui para frente, assim. Então, a gente até começou a conversar no sentido de que a lei da palmada, que parece algo tão, tão ridículo de existir em forma de lei, né, no sentido de não poder bater numa criança, foi sancionada só há 10 anos atrás, em 2014, né? Então, como é que eu posso dizer, assim, a gente está, pela primeira vez, permitindo que as crianças sejam crianças e talvez isso torne o mundo um lugar muito melhor, pensando de uma forma bem positiva, né? Não, e o engraçado é que como se até então, tá, as crianças elas não eram nem indivíduos, né? Porque se o adulto agride outro adulto, tá, tinha penalidade. Se eu agredisse uma criança, não, né? A É, sua, no caso, a sua própria criança, né? não, exato, mas outra coisa que eu fico pensando também, né? A gente foi. O mundo todo se desenvolveu através de grandes conflitos, de muito ódio, de muita guerra, e talvez algumas coisas disso venha de uma criação super tratando a criança como um adulto já, e aquela coisa bruta e enfim, de bater, de machucar, e trazendo todo esse ódio, toda essa raiva se manifestando através de ações depois, né? E talvez a gente agora, tratando crianças como crianças, pela primeira vez, talvez a gente vai ter uma grande manifestação de amor no futuro, né? Ao invés de uma grande manifestação de raiva, como teve até aqui. Muito interessante isso, e eu linko quanto à questão do quanto hoje, por redes sociais, conteúdos estarem mais acessíveis, assim, serem mais democratizados, digamos, que está muito em alta, você consegue perceber ali questões quanto a novos modos de criar essas crianças, desde o curso que eu comentei, mas desde uma espécie de comunicação não violenta, então da própria lei da palmada, ou você vê, de repente, tem muitos vídeos mais humorísticos ali, de fazer aquela paródia de imitar a mãe, e tem muitos que são da mãe chegando ali, gritando com o filho, ou batendo qualquer coisa, né, e até satirizando, debochando disso, mas aí você vai olhar os comentários, já tem muita gente que já tá comentando ali, poxa, mas que coisa tóxica, ou que não é tão bacana isso, acaba trazendo, enfim, questões, por que é assim, e faço até correlação quanto também da questão da psicologia, da terapia, esses modos que estão também tirando um preconceito, assim, estão sendo mais bem entendidos quanto a não ser uma questão de, de repente, há pouco tempo atrás, ou para algumas pessoas, você comentar, estou fazendo terapia, e a pessoa associa diretamente isso a você estar com um problema mental, psicológico, e por isso você precisa, ou até uma criança para ir numa terapia porque algo X está acontecendo e você precisa então buscar esse tratamento. Quando na realidade é algo super normal e super saudável, e justamente também isso está entrando à tona das pessoas perceberem, começam a perceber o quanto o seu modo, o seu papel como pai ou mãe, ele é super diretamente correlacionado com o produto do seu filho, tanto no presente, mas principalmente no futuro, e o quanto a sua criação, o seu relacionamento com seu filho tem um impacto muito forte no produto final que vai ser o seu filho. E aí, correlacionando aqui até para a gente já linkando para o nosso momento das ideias, esse título até do E se as crianças governassem o mundo, ele é um título de um livro infantil, inclusive escrito pelo Marcelo Xavier, e você pesquisando ali no Google, aparecem muitas links de colégios, até vídeos, enfim, mas de atividades escolares ligadas a esse livro ou essa temática para as crianças responderem. E aí eu fiquei stalkeando ali desde essas matérias, ou até no próprio TikTok, vídeos aparecendo, filmando essas respostas, seja ali na atividade ou a criança falando. E é muito interessante de ver novas espécies de respostas, assim, digamos, para a gente já trazendo algumas ideias. Óbvio que tem desde as de ter chuva de chocolate, ou mais tempo de recreio para jogar bola, mas também tem de ter mais esportes, todo mundo, teve um que comentou, todo domingo todo mundo tem que fazer esporte, ou todo mundo vai ter que ler todo dia, desde coisas para ajudar o planeta, mas a principal que me chamou mais atenção foi, mais de uma vez até, comentando sobre todo mundo ter uma alimentação saudável, e pode ser um novo movimento aí, justo a gente, que já é, mas que a gente pode já estar vendo até junto com as crianças,
que o normal seria da gente ver justamente das crianças falando, pode comer tudo que é açúcar, tudo que é porcaria e afins, mas ela está justamente trazendo da saúde, de alimentação saudável. Isso foi muito interessante. Cara, isso é muito interessante. Inclusive, existe iniciativa concreta para isso, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas só trazendo um fato curioso e histórico, assim, pesquisando sobre o tema, vi que no Antigo Egito, em 1336 a.C. a 1327 a.C., ele foi governado por uma criança de 9 anos de idade. Na época, provavelmente não era visto como criança, né? Mas em algum momento do mundo isso já aconteceu, era o rei Tutankhamun, não sei se eu pronunciei certo esse nome, mas eu pesquisei quais foram as principais medidas, né, desse reinado, e o primeiro deles foi acabar com o politeísmo no Egito e trazer o monoteísmo. Então todo mundo era forçado a amar o único Deus, que era o Deus Amun. Ele também foi um reinado marcado pela reconciliação com os aliados vizinhos, isso eu achei interessante na figura de uma criança. E, por último, produziu muitas obras de arte, né? Então, de novo, a gente vê uma relação da criança com a arte, que acho que quando a gente trouxer as ideias de segunda, provavelmente muitas delas, eu não sei quais vão ser as ideias de vocês, né? Isso é um fator surpresa aqui, mas eu imagino que muitas delas vão ter, de fato, relação com a arte. E aí, vindo para agora, né? Eu fui pesquisar se já existia alguma coisa nesse sentido de crianças criando leis, porque eu lembro que quando eu estava no ensino fundamental, apresentaram na minha escola a Câmara de Vereadores Mirim, aqui da cidade, e fiquei curioso para ver se isso ainda existia de alguma forma, e existe um canal chamado Plenarinho, via Câmara de Deputados e via depois cidades, para crianças do 5º ao 9º ano, né, de 7 a 14 anos, e lá essas crianças elas podem escrever projetos de lei. Então tu preenche um formulário assim com perguntas bem no sentido de como é formulada uma PL, né? E aí esses projetos vão lá para a Câmara, e os 3 projetos vencedores de cada ano vão para Brasília apresentar isso para mais 250 estudantes, assim. E aí eu encontrei os projetos já aprovados, alguns deles, inclusive, são puxados por deputados para virar projetos de lei de verdade, mas eu anotei 3 aqui interessantes, que eu julguei interessantes no sentido de vir de crianças, né? Em 2013, ali, o Eduardo, ele fez um PL, que foi vencedor, de trazer cinema gratuito para todas as crianças carentes. Então, a gente vê ali uma criança trazendo a arte de forma gratuita para outras crianças, assim, né? O quão puro é isso. Já em 2014, a Lívia, ela traz uma ideia de que empresas com biblioteca dentro, disponível para os funcionários, poderiam ganhar desconto no imposto. Então, de novo, trazendo a arte para o mundo das empresas, se refletindo através de desconto no imposto. Já em 2018, um pouco mais próximo, o Ryan, que para mim ele foi o mais genial de todos os projetos de lei, de trocar todos os orelhões de rua por pontos de Wi-Fi gratuito. Então, a gente vê ali uma criança trazendo algo que, de fato, é um projeto de lei que poderia ser interessante ser conversado e que traria uma melhoria muito grande na vida das pessoas, né? Bom, de certa forma, esse projeto antecipou algo que está acontecendo, né? E que acontece também nos países mais desenvolvidos do mundo, né? Tu anda em um país desenvolvido pela rua, tu tem internet gratuita facilitando a tua vida ali. Então, o que eu achei muito interessante aqui foi acaba que a gente, como adulto, provavelmente olhava para um orelhão, né? Agora não se vê mais tanto mesmo, mas quando a gente vê, a gente pensa, meu Deus, cara, por que isso aqui tá aqui ainda, sabe? Tira esse negócio daí. Não, mas aí vem uma criança e diz, não, troca isso por ponto de Wi-Fi. E é interessante que isso, além desse plenarinho, genial, assim, ideia, a gente até as nossas próprias ideias segunda aí para as crianças, caso vierem escutar aí, já podem jogar lá sem problema nesse plenarinho, mas veio também da questão da representantes de turma, que acaba também começando ali cedo. Me lembro de primeira vez, tive essa experiência, foi até aqui no Rio Grande do Sul, a partir da 4ª série, e de ser uma experiência, por mais que não tenha ações, talvez de fato ali, mas de ter uma experiência de você buscar tanto essa liderança ou de ter
essa posição, assim, digamos. Vamos para as ideias? Vamos lá. A gente preparou, então, uma surpresa aqui, assim como, né, a gente pode trazer no mundo do entretenimento, assim, tem desde Silvio Santos, Raul Gil, que utilizaram muito das crianças nos seus programas, desde uma maneira de entretenimento e justamente buscando essa autenticidade, a criatividade das crianças para trazer algo inusitado. Então, uma Maísa da vida, que hoje em dia, até hoje viraliza trechos ali, cortes das reações dela ali, falando acho que é Murilo, escolheu rosa, coisas assim muito puras, digamos, e até o próprio, acho que de ultimamente, sim, o Danilo Gentili tem, não sei se ainda tem, mas tinha uma espécie de um mini de noite para crianças, no qual ele entrevistava ali crianças, e era justamente isso de vir coisas inusitadas. A gente também vai contar com a presença de uma criança aqui para ter ideias de segunda categoria conosco. E aí, Lucinha, tudo bem? Olá. Oi. Oi, Se apresenta aí pra gente, para todo mundo. Como é que é o teu nome? Quantos anos tu tem? meu nome é Amanda e eu tenho 9 anos. Ah, que legal. Então a Amandinha estará aí conosco, trazendo as suas próprias ideias de segunda e comentando as nossas aqui também. Quer começar, Amanda? Fala aí a sua primeira para a gente começar no embalo aí com a segunda. Eu gostaria muito que as coisas fossem de graça para quem não tem dinheiro pudesse comprar. E que os preconceitos acabassem, porque isso é muito errado. Cara, olha isso que Só isso. poderia acabar aqui, né? Tá, porque a gente já teria um mundo muito melhor. E é legal de olhar com o que a gente acabou de falar ali, né? Com uma das ideias lá do Plenarinho de trazer arte gratuita para as crianças carentes. Então, isso vem de novo através de uma criança. E uma das ideias de segunda que eu anotei aqui era parecida nesse sentido, assim, de que fiquei pensando que no mundo governado por crianças, nem se falaria em preconceito. A gente nem discutiria homofobia, a gente não discutiria racismo, a gente não teria leis para isso, porque num mundo governado por crianças e regido por crianças, pensando nisso, isso não viria à tona, sabe? Realmente eu acho que isso não seria uma questão em debate, como é hoje. Eu penso como seria o trabalho propriamente num mundo governado pelas crianças, né? Provavelmente ele deveria ser mais divertido, né? Talvez lógicas gamificadas por todo lado, assim, né? E que a gente provavelmente não ficasse chateado propriamente ou aborrecido no momento que vai trabalhar. Eu até, por esse lado do trabalho e da economia, eu anotei aqui que talvez a economia seria toda baseada em cartas de Pokémon, em cartas de Yu-Gi-Oh!, em aqueles jogos de super trunfo, sabe? Tudo baseado em jogos, assim, não existiria dinheiro, talvez. Talvez a moeda começasse a ter mais concorrência, assim, digamos, porque talvez tivessem coisas que teriam tanto valor quanto, ou que facilitaria as trocas, então, desde a carta de Pokémon, e é interessante, ali voltando quanto a que a Mandinha já trouxe ali do preconceito, dessas questões, e do Guto falar ali disso que talvez não seria uma temática, justamente porque, como a gente falou ali no início, né, a criança nasce 100% praticamente criativa, e aí parte dessas amarras sociais que a gente comentou é justamente essas pautas sociais de preconceito, esses problemas sociais de preconceito, e aí talvez como eles estariam ali no comando e ainda não teriam isso, no caso, essas questões, isso logo teria consequências positivas ali junto ao modelo de sociedade e tudo. E aí, encaixando quanto ao que o Felipe comentou ali, do trabalho mais divertido, uma das minhas ideias, segunda para aí, se as crianças governassem o mundo, é quanto a estabelecer em todos os trabalhos, então além do colégio, um recreio. Um não, 2 recreios.
Então, além de ter só no colégio ali meia horinha de recreio para todo mundo descer, passaria a ter em todos os trabalhos, desde uma empresa, um escritório, um governo, chegou 10 horas, além do horário de almoço. Tá? Então, chegou 10 horas, às 10h30, desce todo mundo, vai ter cantina, vai ter quadra, uma maneira ali de você respirar, e ali fazer um esporte de repente, mesmo seja de camisa social e tudo, que já também já está em alto, faz a sua academia, mas de interagir, de ter esse momento off ali, tanto de manhã como de tarde. 10 às 10h30, 4 às 4h30, além desse horário de almoço, ter esse momento de um recreio, e se chamando recreio, não ia ter essa de, não, é intervalo no trabalho, é recreio, todo mundo descer e ter essa experiência, assim, talvez que seria imposta, e que pode ser muito interessante desde de estimular a criatividade, isso pensando daí nos adultos. Eu acho que uma outra coisa, e aí vem uma ideia decorrente do que tu está dizendo, tá? A gente teria que ter momentos de brincadeira, tá? E que talvez não fosse necessariamente no recreio, tá? Mas justamente porque é na brincadeira não só que a gente se diverte, mas muitas vezes é onde surgem ideias, né? Não sei se a Amanda quer trazer mais alguma ideia, ou se eu toco aqui alguma relacionada a isso, mas Amanda, fica à vontade aí. Tem mais alguma coisa que tu faria se tu estivesse governando o mundo? Não. Fala, Amanda. Isso do que a gente falou agora, pode comentar do que a gente falou agora, ou o que te vem na mente. Tá, vai pensando aí. Vai, puxa. Cara, relacionado a isso que os Filipes trouxeram, do trabalho e de momentos de brincadeira, uma ideia de segunda que eu trouxe aqui é que eu imaginei que acho que todas as cidades, assim, qualquer cidade seria um grande parque de diversões, seja com brinquedos, seja com natureza. Então, parques com muita natureza para as crianças brincarem e que todas as coisas, todas as empresas, as lojas, os mercados, os hospitais, tudo seriam um grande parque de diversão. Consequentemente, por exemplo, o transporte público, acho que não ia ser só um ônibus, seria lá o trenzinho da carreta furacão, por exemplo, todo o transporte público. O que aconteceria na minha imaginação aqui? As pessoas iriam usar muito mais o transporte público, não iam nem querer ter o seu próprio carro, talvez, porque iam querer interagir com as outras pessoas ali naquele momento super legal de pegar o transporte e, consequentemente, a gente teria índices ambientais melhores, assim como a gente tendo mais praças, mais naturezas, mais brinquedos, a gente também teria índices ambientais melhores, as pessoas também provavelmente seriam muito mais felizes e talvez existiria até um índice de felicidade a ser medido, assim. Então, coisas que eu pensei que quando a gente olha toda a cidade ser um grande parque de diversão, parece algo um pouco besta no sentido, né, de tipo, putz, isso não evolui nada o mundo, mas se a gente parar para pensar nas consequências disso, na verdade tem uma grande evolução, tanto ambiental quanto de relações entre as pessoas, né? E de uso da cidade mesmo. Eu acho que pensando na cidade, tá? A cidade ela podia ser uma grande tela, tá? Que de tempos em tempos ela poderia ser pintada pelas pessoas. E eu acho que é importante a gente sempre falar, a gente está falando as crianças governando o mundo, mas um mundo que tem adultos, né? Ou seja, não é um mundo só de crianças, né? Então, imaginem, tanto como o Felipe falou da história do recreio no ambiente de trabalho, tá? E com cara de recreio, tá? Mas que as ruas pudessem ser pintadas ou ter propriamente expressão artística como algo sem nenhum tipo de restrição ou preconceito, né? Campelo, nessa linha eu trouxe aqui que eu imaginei que a gente teria uma legislação ultra flexível, assim, bem nesse sentido, assim, de que, cara, as crianças, elas pensam e fazem, colocam em prática, assim, não tem tanta aquela racionalização que a gente tem. Então, se algo não tivesse legal, muda. Se eu pensei uma coisa ontem, mas hoje eu pensei outra, eu vou mudar essa lei aqui. Então, acho que não teria tanta a burocracia que a gente tem hoje para conseguir mudar as coisas, né? E como é que seria a alimentação nesse mundo? Fala aí um pouquinho, mano, o que te veio aí? Veio já alguma ideia dessas coisas? Uhum.
que os animais que seriam maltratados, as pessoas que maltratassem eles, seriam presos por um ano de cadeia, porque isso é muito errado. E eles iam ir para doações num lugar muito melhor e numa família muito boa. Ó, fazendo um link, então, com o que a Amandinha trouxe, eu pensei nesse lance dos animais, que é um dos clássicos, né? De todo mundo já quis ser veterinário quando era criança e de ter essa adoração das crianças, não que os adultos não tenham, mas talvez mais intensificada ali quando a gente é menor, pensando que o vegetarianismo seria o mainstream, assim, ou aceleraria, digamos assim. Por quê? Porque parte dessas crianças, então, no comando, entenderiam o sistema de alimentação carnívora que existe e como é o processo industrial, como ele funciona, e pensando em proteger os animais, né, como que todo mundo quer, mas as crianças provavelmente iam querer mais ainda diante disso, o vegetarianismo teria que começaria a ser mais o dominante, enfim, investir mais, então, na questão de carne vegetal, essas tecnologias que estão vindo, ou até de outras coisas que poderiam suprir. Mas, e aí fazendo conexão com o que o Felipe levantou ali também antes, o que me bateu foi, tá, mas também tem a lógica, talvez, que seria o senso comum, talvez não seja mais assim, da questão de que a gente tem ali de que a criança não quer comer vegetal, a criança quer comer doce, essas coisas, ou é mais complicado para comer, vai botar um brócolis ali, não quero. E eu fiquei pensando só nisso. Será que isso seria um problema ou não? Ou isso aí, por conta de entender como funciona e ter que ser vegetariano, isso facilitaria então das crianças aceitarem e se disponibilizarem a comerem um brócolis e ver, já não comendo pensando que é ruim? Queria falar uma coisa, que os pais tinham que incentivar mais as crianças a comer, porque tem uns pais hoje em dia que nem dão bola, que eles só dão essas coisas não saudáveis muito para as crianças, eles tinham que incentivar mais isso na alimentação da criança. Que tinha que ser uma lei, né? Senão a criança daí quando crescer não vai comer nada, não vai ser muito saudável. É isso, vai prejudicar a vida dela, né? Que eu não como muita carne, né? Porque tem vegetariana, essas coisas, mas eu não sou muito chegada em carne. Eu só queria comentar que é muito legal esse vídeo de uma criança, porque na minha ignorância, se a gente fosse dar ideias não tão positivas, uma das coisas que eu tinha notado era de tipo, imagino que talvez a gente teria uma taxa de obesidade muito grande porque as crianças comeriam muito mal. E aí vem uma criança aqui e me diz completamente o contrário, né? Eu acho que uma coisa que poderia ser legal, tá? E aí pensando como é que seriam os restaurantes no futuro, tá? Eu acho que os restaurantes não seriam organizados por mesas, tá? Mas em algum formato que fosse menos chato, tá? E que as refeições fossem momentos mais de diversão, que pudessem ter brincadeiras durante, né? E que, de certa forma, a gente comesse como uma parte da diversão, tá, e que muitas vezes para as crianças não é o momento que a gente deixa de brincar, né. Campelo, eu vi no TikTok essa semana um restaurante que tá bombando, não me lembro agora nem o nome nem onde é, mas depois a gente pode colocar na descrição, mas que é um restaurante que ele tá bombando simplesmente porque as mesas são como se fossem afundadas, assim, e tu fica na altura de um trilho de um mini trenzinho, que é o que traz tua Legal. comida. E aí, esse trenzinho vai passando de mesa em mesa, tu solicita a comida ali num tablet na mesa, e aí tem os trilhos por todo o restaurante, e daqui a pouco, em algum momento, que tu não espera, aquele trenzinho vai dobrar ali e vai deixar a comida na tua mesa. E aí também, trazendo ideias de segunda, eu pensei que os postos de saúde, os hospitais, seria tipo um dos lugares mais legais de ir. Por quê? Porque as crianças brincam muito, então, e os adultos, consequentemente, também iam brincar mais, poderia muito espaço para isso, consequentemente, a gente ia se machucar um pouco mais. E hoje, ir no hospital, ir no posto de saúde é aquela coisa super chata, né? Tipo, é tudo azul, tudo branco, tudo verde. E eu lembrei de um caso de design de ressonância para crianças, que eles
não conseguiam fazer os exames, era algo super custoso, no sentido que a criança tinha que voltar várias vezes, era ruim para todo mundo, e eles transformaram aquela sala de ressonância num acampamento. Então, o tubo de ressonância tinha uma barraca em volta, tinha desenhos de lobo e tal, e aí, bom, a criança tinha que entrar ali dentro para ficar protegida e dormir durante a noite. Então, simulava uma noite. Eu pensei, cara, provavelmente as crianças iam replicar isso em todo o hospital, em todos nos leitos, nos quartos, nas salas de cirurgia, em qualquer coisa, assim. Então, acho que ir no hospital não seria um problema para uma criança como é hoje. E até pensando nisso, talvez pensando em alternativas quanto a uma injeção, talvez mudar o lance de que, ó, não, vamos acabar com a injeção, não tem porquê. E aí a gente está trazendo isso sobre poder brincar mais, mas justamente eu vejo como um ser mais aceitável brincar mais. Né? Então, desde quanto ao mudar a configuração de hospital e que, consequentemente, também ajudaria por parte dos adultos, porque você fala de uma ressonância, mas trazendo exemplo, vou trazer um exemplo pessoal, então, de tirar sangue. Eu sou uma pessoa que não consigo tirar sangue, não passo mal, enfim, é difícil, mas que no caso tivesse ali o acampamento ou alguma configuração de brincadeira junto a esse ambiente, com certeza facilitaria. Não porque eu ia ser ali, tá, conseguiram me enganar e tirou sangue, mas porque ia ficar mais leve, ou ia dar risada, e aí tá, vamos acabando aqui, sabe? E talvez isso para outras partes do hospital, enfim, que são coisas também que são difíceis, independente da idade, fazem sentido justamente para essa descontração, digamos. Não sei se a Amandinha pode falar que gosta de levar injeção, não, né? Não, eu também tenho medo, essas coisas, mas podia nos hospitais ter isso que o Felipe falou aí, mais interação, essas coisas, de alguém, tipo, bem fantasiado ali, tal, que daí a criança se sente mais confortável, né? Que tem algumas que tem muito medo, começam a chorar, daí podia assustar os outros também, que daí ia ter medo. É isso que eu pensei também, que o Felipe falou, aí me deu uma ideia. Eu acho que as escolas poderiam ser diferentes, tá? Ou seja, a ideia de não só de como a sala de aula é organizada, que já é diferente, né? Ou seja, teve uma mudança ao longo do tempo, que tinha um professor lá na frente e todo mundo estava em filas, etc. Mas que fosse uma lógica que até os currículos fossem organizados pelas afinidades das crianças, né? E os conteúdos propriamente que têm alguma relevância, eles venham a partir dessas afinidades. Sei lá, se eu gosto de ficção científica, tá? Provavelmente as aulas vão estar associadas à construção de um foguete, tá? E aí o que a gente, em tese, teria que aprender, tá? Viria das brincadeiras e para aquele negócio funcionar, tá? Eu acho que é uma ideia que ela não é completamente nova, mas ela infelizmente, ela está muito longe de estar implementada nas escolas, né? E não só em escola de básica, fundamental, mas até mesmo quando a gente pensa no nível universitário, né? Bom, indo para mais uma ideia de segunda, assim, então, eu pensando no quesito, eu tentei dividir as ideias no sentido moradia, habitação, saúde, e agora ainda para uma um pouco mais delicada, guerras, né? Pensei, em algum momento as crianças iam ter conflitos entre si, né? Um país governado por criança com outro país governado por outra criança poderia ter algum conflito, como é que isso seria resolvido? Aí eu pensei, sei lá, a guerra vai ser resolvida por uma partida de FIFA, por Super trunfo. por um super trunfo, por um jogo de tabuleiro, assim, então até as guerras seriam divertidas e sem sangue, né? Então, também pensando nesse mundo. Ô, Amandinha, tem alguma coisa no colégio, assim, tu tem alguma ideia quanto a mudar, o que poderia ter no colégio? Hum, se as crianças que fossem os governos, com certeza elas iam
sabe que tem os colégios que dão almoço, e com certeza elas iam dar mais opções de almoço, porque geralmente nos colégios os governos não dão muita coisa, sim, um arroz só, alguma coisa, e que podia, né, melhorar, porque daí não é culpa das tias da merenda, é culpa dos governos que não fazem isso. E é isso. E de alguma coisa em relação a ter na aula, assim, o que tu queria que tivesse na aula, ou o que não tivesse? E que não tivesse aula de manhã, porque acho que a maioria das crianças não gostam de acordar cedo, sempre acordam reclamando, assim, e daí aula de tarde acho que ia ser bem melhor. Ó, isso é uma E coisa as importante, aulas hein? iam ser que tem uns uhum. E é isso aí mesmo, porque acho que, né, a maioria das crianças não gostam de acordar cedo, daí aula de tarde é melhor. Ótimo, Amandinha. E até complementando isso, porque isso faz total sentido, existem, justamente nessa questão até que o Felipe trouxe sobre o conceito da aula, o mudar dos colégios, que está muito ligado também a toda aquela questão de como ser criativo, do Murilo Gun, que também questiona isso. Um dos pontos é justamente quando a questão do horário, de talvez fisiologicamente não seria o melhor horário para uma pessoa, para um jovem, no caso, estar acordando ali cedo e estar tendo que começar a aprender ou raciocinar. Talvez esse horário teria que ser revisto ou teria horários melhores. E aí, complementando do que o Guto falou ali, questão das guerras, tudo, e é muito interessante isso, porque a gente está hoje, a partir ali da guerra da Ucrânia e da Rússia, eu sempre comento aqui isso nos episódios, mudou todo o jogo, então, geopolítico do mundo, e que a partir de então foi-se aberto, digamos assim, precedente. A partir de então, nós teremos momentos aí que até a própria Amandinha, até o filho, o futuro da Amandinha, vivenciarão contra essa disputa ali de Estados Unidos e China e diferentes terceiros também. Então é interessante da gente pensar disso de como desde solucionar quando tivesse embates, porque eu fiquei imaginando diferentes crianças porque quando a criança diz eu quero, tem a fase do eu quero, imagina você tá, governo tal de um país lá da Europa, sei lá, da Grécia, aquela criança está na fase do eu quero. Então a Grécia agora a gente sabe que está complicado, não, melhor nem mexer com a Grécia, porque eles estão na fase do eu quero, agora esperar passar, enfim. Seria interessante pensar isso, assim, sabe? Seria muito boa essa lógica de avaliação do potencial de birra dos países, né, para evitar conflito, né? Não, perfeito. Eu acho que esses índices, essas nomenclaturas, assim, é bem legal de fazer exercício de pensar, né? Tipo, potencial de birra, ou bata na fase do eu quero. Eu tinha pensado aqui também, tipo, a gente teria provavelmente feriados super nada a ver, assim, tipo, será o feriado do Dia Internacional do Bicho de Pelúcia, e todo mundo ia super comemorar esse dia, sabe? Um disso de feriados eu também botei aqui, que seria desde desses contos, então, de Papai Noel, Fada do Dente, Coelhinho da Páscoa, também ou disputarem lugar ou se adentrarem com a religião, deles estarem ali no mesmo páreo, digamos, e também de começar a surgir novos feriados, desde, como você comentou, não botei aqui qual necessariamente, mas isso do bichinho até de Bicho de pelúcia. bicho de pelúcia ou de pets também. E aí, só quanto à questão do horário ali, complementando o que eu esqueci de comentar que a Amandinha comentou, também fiquei imaginando de como talvez, será que o fuso horário que a gente está acostumado, ou a questão de ter diferentes fuso horários, eles permaneceriam, porque tem o andar ali da criança que tem que dormir, valoriza mais o sono, e a gente também está numa guinada de entender e valorizar mais as 7, 8 horas de sono e entender a importância dele, do fato de não pode madrugar, coisas assim. E como a criança acaba, às vezes,
provavelmente que seria a norma de dormir mais cedo, e que também já está ficando na moda, dormir cedo, acordar 3 da manhã e correr, coisas. Será que isso aceleraria essa tendência ou mudaria os fusos horários e permaneceria os fusos horários? Será que a gente ia ter por mais que fosse sol e noite diferente, mas será que teria? As crianças se acostumariam ou gostariam de ter que, dependendo da relação, pega a criança lá na fase da birra, eu quero, não, pega dois que estão na fase do eu quero, e aí um vai ter que madrugar para poder falar com o outro que está acordado, será que isso bateria? Eu também faria um feriado do dia do brinquedo, que cada um ganhasse um brinquedinho ali, mesmo que seja simplesinho, porque, né, tem gente que não tem condições, aí vai lá, alguém daria um brinquedo ali, sabe, essas coisas. Existiria o Bolsa Pode Brinquedo. falar agora. Uhum. Bolsa brinquedo seria bom, né? Seria uma boa lógica, né? Mas mudando um pouquinho de foco, eu acho que seria o fim da burocracia, tá? E, e talvez, ao invés de ter 1000 documentos, etc., para dizer quem eu sou, tá? A gente tivesse um desenho, tá? Da própria criança que fosse o que identificasse, tá? Um único desenho. Isso é interessante, e até conectando com uma outra que eu trouxe aqui, a minha ideia de segunda, e que foi, acho que mais presente aqui, acho mais que a gente conseguiu todo mundo botar um ponto sobre, que é essa questão da arte, então, né? E eu botei que a arte seria mais, tanto valorizada, como mais abundante, porque ela seria mais valorizada desde então, desde o ensino, de estar mais presente ali, de ser uma maneira que se perpetuasse ali para todo mundo e não somente para alguns, de se expressar, desde fazer desenho, né, para vender ali. Aposto que a Amanda ainda já fez ou ainda faz isso, de pegar desenho, decide, vai vender para a família ali, mas de tanto então as pessoas poderiam vender o seu desenho para os outros e virar esse modo de identidade, mas o quanto ela se perpetuaria de estar presente, então mais gente fazendo mais arte, mais sendo valorizada, que a gente comentou ali bastante, e trouxe batendo muito nessa lógica de que conforme o tempo e essas amarras sociais que a gente comentou, do quanto a seriedade ou do cargo mais sério, mais confiável, e que acaba afastando essa questão da arte ali, muitas vezes da grande maioria ou de boa parte das pessoas, de estar presente assim na vida, e que talvez então com as crianças governando, essa marra de ter a arte como algo não sério, digamos, ou que, né, trazendo aqui mais no modo mais pejorativo, que é o vender miçanga na praia, de o quanto isso seria desdemonizado, digamos. Eu acho que tem uma outra coisa que talvez seria muito legal, e eu acho que teria todo o apoio de uma visão de crianças governando, que é a gente ter direito ao erro, tá? E que, de certa forma, a gente fosse obrigado, tá? No bom sentido, a errar. Tá? E isso não estar associado à culpa, tá? Então, seja quando eu tenho uma ideia que não dá certo, seja quando eu faço alguma coisa, e que o erro fosse algo completamente aceito, tá? E não um sinônimo de fracasso. O que tu acha sobre isso, Mandinho? De errar? Difícil? Eu também acho, né? Porque todo mundo tem direito de errar. Ninguém é perfeito na vida. O único perfeito é Deus e Jesus. Ai, E como é que tu reage quando tu erra? Como é que tu te sente? Ou como é Ai, que. eu fico às vezes um pouco chateada, né? Porque eu não gosto de errar tanto assim, mas é uma coisa normal errar, né?
Todo mundo erra na vida, às vezes se arrepende. Bom, acredito que a gente teve aí muitas ideias de segunda categoria, de primeira categoria e tudo mais. Muito legal conversar aqui, fazer essa experiência de ter um grande professor da temática de marketing, trazer ele a Amandinha de 9 anos e a gente está debatendo aqui de igual para igual, num tema difícil e que de uma maneira criativa para trazer diferentes ideias. Agradecer então a presença de vocês. E é legal também dizer que quem estiver escutando aí provavelmente deve ter tido várias ideias de segunda ou não, né, enquanto estava nos ouvindo. Mandem aí o que vocês pensaram de como seria esse mundo governado por crianças. A gente tem a possibilidade de interagir aqui. E quem sabe, tu não pode ser o próximo convidado aí para a gente interagir sobre um novo IC, né? Só para finalizar, algo que todo mundo já ouviu e é totalmente clichê, mas diz muito, né? Que é o trecho daquela letra do Gonzaguinha, né? Eu fico com a pureza da resposta das crianças, né? É a vida, é bonita e é bonita, né? Perfeito. A gente agradece aí, Felipe, muito obrigado pela sua presença. Volte sempre, voltaremos aí. De repente a gente faz num tema mais voltado aí para o marketing, enfim, para a gente pensar novas ideias de segunda. Amandinha, muito obrigado pela sua presença. Quer dar uma última ideia aí? Pode ser mais maluco agora. Eu também amei participar. Muito obrigada. Perfeito. E como o Guto mencionou, se você teve então a sua ideia de segunda categoria para E se as crianças governassem o mundo, interaja conosco nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram agora, @ideiasd2a, no Twitter, @ideiasdesegunda, para você, quem sabe, também estar participando aqui conosco. Então, muito obrigado, bom segundo para todo mundo, e acredito que aqui ninguém comentou aqui, que seria a primeira medida até para brincar aqui, que seria a volta da TV Globinho, né? Por mais que muitas crianças ainda não pegaram essa época, mas seria talvez a primeira medida no primeiro dia assinado ali, a volta da TV Globinho. Certo, gente? Bom segundo para todo mundo e até a próxima segunda.